paz, queridos irmãos, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso encontro para a preleção do dia de hoje. A fé remove montanhas. A fé que transporta montanhas. Jesus, após seu encontro com Moisés e Elias no Monte Tabor, desceu para o vale e, de imediato, um pai aflito, nele reconhecendo o Messias, colocou-se aos seus pés e pediu socorro. O sentimento de compaixão do homem espraiou-se e sensibilizou Jesus. O drama daquele homem era o filho enfermo, tomado por uma força desconhecida que o vitimava, atirando-o de um lado para o outro, algumas vezes no fogo e outras vezes na água, ameaçando-lhe a existência, a vida, tirando as suas energias e deixando-o totalmente entregue à sanha de um demônio sem possibilidade de libertação. Conhecendo o insondável do ser humano, Jesus se compadeceu e sentiu a treva que envolvia o jovem, percebendo a sua história passada, quando ele delinquira muito atrás, vinculando-se ao odiento perseguidor que não cedia no seu propósito infeliz que se impusera de atormentar o jovem. Aturdido na sua insânia, na sua loucura, o demônio, que hoje nós sabemos que é um espírito, não raciocinava nem se apiedava daquele que lhe sofria a vingança, incidindo no mesmo erro que fora vítima anteriormente. O contato, porém, com Jesus restabeleceu o seu discernimento, deu-se conta do mal que estava fazendo e, num átimo de segundo, arrependeu-se e se afastou do campo mental daquele que era o seu hospedeiro sofrido. Desvinculou-se de imediato ao ouvir a voz clara e forte do Mestre, recebendo o influxo do seu pensamento compassivo, deixando de perseguir o outro para cuidar da sua própria sombra, responsável pelo seu ódio, pelo seu desejo de vingança, pela inferioridade moral em que ele jazia. Era natural que, ante o fato insólito, a fé brilhasse em todos que ali se encontravam, particularmente nos discípulos que estavam decepcionados pela inépcia de que eram portadores, já que eles também tentaram ajudar aquele obsesso sem conseguir o êxito anelado. Os discípulos não se davam conta de que para cada espírito em sofrimento, a terapia é específica, porque não são todos da mesma classe moral, do mesmo estágio evolutivo, necessitando de variada gama de recursos para se chegar até cada um deles. Aquele, em especial, exigia algo mais do que a precipitada imposição verbal e um discurso específico rico de energias vitalizadoras que o compensassem da vampirização interrompida quando deslindado da sua fonte de nutrição psíquica. Faltava aos discípulos a fé profunda e a confiança para conseguir os bons resultados da empresa, em detrimento da gritaria exterior a que se haviam entregado. Aquele espírito, acostumado com seus tormentos e apoiado no raciocínio conflitivo de justiça com as próprias mãos, não temia pessoas, nem agressões, nem ameaças e nem xingamentos. Somente seria removido do seu propósito insano se experimentasse a força da compaixão, da misericórdia para a sua aflição. Foi o que Jesus ofereceu, apoio e renovação interior, facultando a ele dar-se conta que na vingança mais se afligia, mais se desnaturava, e somente lhe restava a alternativa do perdão à ofensa recebida para desfrutar da paz que necessitava mais do que qualquer outro valor. O amor de Jesus infundiu-lhe esse ânimo. A claridade de Jesus diluiu um pouco da compacta treva em que o espírito se encontrava. A fé em Jesus era a certeza do próprio poder com perfeita sintonia com Deus, a quem ele recorria sempre que necessário, sabendo por antecipação dos resultados que seriam colhidos por ele. A fé, meus irmãos, é força que se irradia como energia operante
e por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplanar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do nosso progresso. O ser humano enfrenta os montes das dificuldades que ergue à sua frente, quando deveria buscar os objetivos mais nobres e engrandecedores. Jesus, na sua energia, expressava-se com brandura. Na sua bondade, manifestava-se sem pieguismo. Na sua coragem, exteriorizava-se como valor moral que nada temia. O seu amor abrangia todos os seres sem deixar-se arrastar pelos sentimentalismos banais e desequilibrados. A sua sabedoria irradiava-se sem constranger os ignorantes. A sua gentileza cativava sem deixar distúrbios na emoção do próximo. Jesus era severo, mas não brutal, afável, mas não conivente, nobre, mas não orgulhoso, humilde, mas não verbal. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor. Jesus nos mostra a sua fé em Deus em todas as passagens do seu evangelho. Fé, meus irmãos, significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total confiança em algo ou alguém. A fé se expressa mediante a confiança que o espírito adquire em torno de alguma coisa. A fé pode ser natural ou adquirida. A fé pode ser espontânea, simples, destituída de reflexão ou de exigência racional, que é a característica normal do ser humano. A fé é uma conquista do pensamento, que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e se manifestar. A nossa fé se fortalece com a experiência daquilo que vamos vivendo, tornando-se base dos comportamentos lógicos e das realizações significativas da nossa experiência humana. A fé, ela procede também das nossas vidas passadas, quando nós enfrentamos situações e circunstâncias que foram experimentadas, deixando os resultados dos métodos que utilizamos para trazer a fé. Conhecendo os acontecimentos, embora de uma forma inconsciente, nós adquirimos a confiança espontânea para enfrentarmos as dificuldades que se apresentam daquele passado ou do nosso momento presente. Desse modo, é indispensável para uma conduta saudável a fé, porque ela é o bastião, o alicerce para novos propósitos, mediante os quais nós devemos progredir. A fé, no entanto, deve se apoiar na razão, que perquire no discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais, a fim de que ela não seja cega, de que ela não leve ao delírio do absurdo ou à ingenuidade da infância. A fé amadurece através da conduta que propõe a cada um de nós, coroando-se de segurança pelos resultados que nós colhemos a cada dia. O homem de fé reconhece o limite das próprias forças e não se aventura em empresas que lhe prometem comprometer a resistência, levando-o à falência moral. Por isso, há um limite entre a fé e a ação, que deve ser levada em conta quando da tomada de decisões que nós escolhemos, diante do que fazer ou deixar de fazer. É necessário entender a fé para não cairmos no fanatismo perturbador e insensato. E somente a fé, estruturada na nossa consciência, livre de prejuízos de toda a natureza, nos dá resistências para enfrentar as montanhas de desafios que impedem o nosso avanço no rumo da harmonia espiritual. E é mediante a fé lúcida e enriquecedora que a existência se apresenta digna de ser vivida, facultando a aquisição de recursos para todas as situações, ensejando aquele que possui a fé enfrentar todas as dificuldades com calma e na certeza
dos resultados felizes que o aguardam. A fé não tem pressa, não se angustia, porque sabe que as dificuldades exigem remoção e as sombras de nós precisam de luz para que desapareçam. A fé racional nunca excede os limites da sua capacidade, nem se doura de ambição descabida, e conhece as possibilidades que possui e os meios que se deve utilizar para as dificuldades que irá enfrentar. A fé é pujante, mas não presunçosa. É nobre, mas não orgulhosa. Uma fé diminuta, do tamanho de um grão de mostarda, que representa a sua dimensão, tudo consegue e nada será impossível, porque se apoia sobretudo na razão. Allan Kardec, alicerçado na fé raciocinada, perguntou os imortais com persistência e brindou a humanidade com a revelação espírita. Não podemos permitir que a nossa fé no futuro desfaleça apenas porque circunstâncias não propícias, neste momento, pareçam ameaçar os nossos ideais de enobrecimento. Fortalecer a nossa fé com o combustível da razão para que a sombra da dúvida não entorpeça os nossos sentimentos. Perseverar em atitude de fé, mesmo quando o desfalecimento ameace as nossas forças. Quando nós avançamos sem fé, nos deixamos envolver pelo cipoal do desequilíbrio, nos envenenamos com o bafio do desencanto e sucumbimos de imediato. Jesus, a fim de levar até o fim aqueles objetivos que ele abraçou, viveu a fé em Deus e no futuro feliz, sem nunca fugir daqueles propósitos. Nunca tergiversou, permanecendo fiel, sem cansaço, em todos os momentos do seu apostolado. A fé é a alma da caridade. A fé é a essência de todas as virtudes. A fé é a vida a manifestar-se nas mais diversas situações, oferecendo braços e forças para todos aqueles que buscam os horizontes infinitos da imortalidade. Jesus afirma que é preciso ter fé em Deus. E ele nos diz e afirma que todo aquele que disser a um monte, tira-te daqui e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, assim será cumprido. Quando nós aparentamos o bem, mas não praticamos o bem, todos nós que podemos ser úteis no bem, na fraternidade, na solidariedade, não o somos, somos como a figueira que não produziu figos e secou. Jesus amaldiçoou a figueira, fez com que ela secasse da raiz até as suas folhas. Será que o fez mesmo? É uma dúvida. Para que seus seguidores entendessem o seu missionato, Jesus nos diz que o nosso espírito, enquanto na carne, deve ser útil, alimentar, levar sombra e frescor aos necessitados do alimento da alma. Mas o que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Nós somos árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus nos condena à esterilidade, dizendo: dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzirem nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados serão tratados como a figueira seca. Temos o dever de pensar, de estudar, de reflexionar para conseguir as resistências morais para enfrentarmos os momentos difíceis, enfermidades, solidão, desemprego, inquietações, infortúnios, com espírito tranquilo. Quando nós avançamos na terra sem fé, somos como uma embarcação sem bússola, flutuando a esmo. Não permitir que a nossa fé no futuro desfaleça apenas porque as circunstâncias no momento
não nos são favoráveis e parece ameaçar os nossos ideais de enobrecimento, não podem e não devem causar-nos temor e paralisia. Portanto, a fé é necessária para que nós possamos nos sustentarmos diante das dificuldades da vida. Aprendendo sobre a fé, procurando exercer essa fé com razão, com lógica, com discernimento, sem fanatismo, é o caminho para que todos nós possamos ir em direção ao Pai. Muita luz e muita paz a todos vocês, queridos irmãos.